Hoje no programa, a Renault nos apresenta o Clio em sua versão mais econômica possível. A Stellantis se despede definitivamente do motor PureTech para substituí-lo por motores Fiat. A Tesla acabou de dobrar o preço da recarga na França e o Renault 5 que todos esperávamos acaba de ser revelado. Veja o mundo ao redor. O Oriente Médio está em crise. Os preços dos postos fazem você cogitar vender um órgão ou uma criança. E sempre que liga o carro, um urso polar te julga. Nesse caos absoluto, poderíamos esperar que a salvação viesse de um hipercarro elétrico caríssimo, criado por um bilionário megalomaníaco. Mas não, o messias do automóvel moderno vem da Renault, e é um Clio. Um Renault Clio, mas não qualquer um. Esqueça os híbridos complexos. A marca do losango acaba de tirar da cartola. O Clio 6 equipado com o motor 1.2 litros EcoG 120. Por trás desse nome que parece um programa de máquina de lavar, na verdade, está a arma absoluta contra a ruína financeira. Sob o capô, um motor de 3 cilindros turbo entrega 120 CV e 200 Nm de torque. Não é o suficiente para arrancar o asfalto, claro, mas ele tem um segredo. Ele consome gasolina, é claro, mas também funciona com GLP. Esse combustível, antes visto como coisa de lada velho e gente econômica, está voltando com tudo. Por quê? Porque enquanto falo com vocês, o litro da gasolina já está beirando os 2 euros, ou até mais, enquanto o GLP fica em cerca de 1 euro por litro. E a Renault não fez as coisas pela metade. Eles tiraram o step e colocaram um enorme tanque de 50 litros de gás no lugar. Some a isso o tanque de gasolina convencional de 39 litros, e você tem uma autonomia combinada de 1.450 km. O melhor ainda está por vir. A versão GLP Evolution, com câmbio automático de dupla embreagem, custa 21.900 euros. E para essa versão, o governo não cobra nem um centavo de imposto por emissões. Então sim, ela consome um pouco mais quando roda no gás, cerca de 6,5 litros a cada 100 km contra 5,4 na gasolina, mas com o litro custando metade do preço, a matemática é implacável. Resumindo, vivemos em um mundo louco, onde nos forçam a comprar SUVs elétricos de 2 toneladas por 50 mil euros para salvar o planeta. A Renault oferece um carro urbano pequeno, automático, por 21.900 euros isento de impostos e que pode ser abastecido com combustível, que hoje custa o mesmo preço que a gasolina sem chumbo em 1998. Na Stellantis, apesar de um retorno aos lucros no primeiro trimestre, o fluxo de caixa industrial permaneceu no vermelho, em 1,9 bilhão de euros. É o tipo de buraco no caixa que te impede de dormir à noite. E o novo chefe, Antônio Filosa, tem a difícil tarefa de endireitar esse transatlântico antes que ele atinja o iceberg. No Investor Day, em 21 de maio, ele precisará apresentar um plano de resgate. Mas nos bastidores, a verdadeira revolução já começou, e ela tem um nome que vai incomodar muita gente deste lado dos Alpes. Por anos, ao comprar um Peugeot, Citroën, Opel, Jeep ou Alfa Romeo, era grande a chance de ter um motor 1.2 PureTech sob o capô. No papel, era o orgulho da engenharia francesa. Na realidade, era uma bomba-relógio, uma correia dentada que fica imersa no óleo, se desintegra, entope o circuito de lubrificação e acaba transformando seu motor em uma cara escultura de arte contemporânea. A Stellantis passou anos tapando os buracos, estendendo as garantias, modificando peças, mas o dano já estava feito. A reputação do PureTech está arruinada. Então, qual é a solução milagrosa da Stellantis para salvar o que resta e enfrentar a assustadora norma Euro 7 que está chegando no final de 2026? É muito simples, eles vão jogar o PureTech no esquecimento. E por quais motores eles vão substituí-lo? Por motores italianos, mais exatamente motores Fiat. Hoje são os motores Fiat GSE, também conhecidos como Firefly, que vêm para salvar o dia. No Brasil, a Fiat vende centenas de milhares de carros com esses motores todo ano. Eles são robustos, usam corrente de distribuição e são confiáveis. O 1,3 e o 1,5 GSE vão ser modernizados, turbinados, hibridizados com uma nova transmissão eletrificada e colocados sob o capô dos seus futuros carros europeus. Claro, isso não será imediato, mas assim que um modelo for trocado ou reestilizado, como o Alfa Romeo Júnior ou os futuros Peugeot, o PureTech sairá discretamente de cena. Se você tem um carro elétrico, provavelmente passou anos desfilando nos postos de gasolina com um sorriso de quem entendeu o sentido da vida. Você achava que a eletricidade era energia do povo, barata, limpa e abundante.
E, principalmente, quem dirigia um Tesla via a rede de supercarregadores como um refúgio, onde recarregar custava menos que um pacote de amendoins. Bem, eu tenho uma má notícia para você. Elon Musk acabou de acordar e, pelo visto, decidiu que quer comprar um novo foguete. Sem qualquer anúncio, sem nenhum tweet grandioso, a Tesla acabou de dobrar o preço da recarga nos seus supercarregadores na França. Deixe-me dar um exemplo concreto. Se você tiver o azar de querer recarregar seu carro durante o dia, a Tesla vai cobrar a bagatela de 74 centavos por quilowatt-hora em algumas estações, contra cerca de 30 centavos anteriormente. Atenção, os preços nos supercarregadores Tesla variam conforme estação e horário. No horário do almoço chega perto de 80 centavos, enquanto outros, no mesmo momento do dia, ficam em torno de 45 centavos. No entanto, durante anos, a rede da Tesla foi o principal argumento de venda. Mais de 80 mil pontos de recarga no mundo, uma confiabilidade inquestionável e tarifas que faziam a concorrência parecer ladrões. Mas hoje, a situação mudou, os preços dispararam e encontrar um posto por menos de 60 centavos durante o dia é quase um feito. Então, o que fazer? Bem, a Tesla, em sua grande sabedoria, oferece uma solução, a assinatura. Por € 11,99 por mês, você pode comprar o direito de pagar mais barato. Com essa assinatura, você tem desconto de cerca de 30 centavos, reduzindo o preço para 50 centavos por quilowatt-hora nos horários de pico. Se você tem insônia, o carregamento noturno custa só 20 ou 25 centavos. Resta saber se esses preços vão cair ou continuar subindo. E, por fim, desde que a Renault decidiu ressuscitar o mítico R5 em versão 100% elétrica. O mundo automotivo está em polvorosa. É bonitinho, é colorido, tem um toque retrô que derrete o coração dos nostálgicos, mas sejamos honestos por um segundo, faltava alguma coisa, um toque de loucura. A Renault então decidiu que se você quisesse um R5 esportivo, teria que quebrar o cofrinho e comprar o Alpine A290 por 40 mil euros. Faltava uma versão esportiva acessível, entre o A290 caro e as versões mais comportadas. Felizmente, uma empresa holandesa chamada Revolve olhou para o R5 e disse: "A gente pode fazer melhor." E eles fizeram. Este Renault 5 é sem dúvida aquele que todos esperávamos. Eles criaram o que chamam de Renault 5 E-Tech Rally e é uma obra-prima absoluta de simplicidade. Esqueça os aerofólios exagerados, os apêndices aerodinâmicos ridículos, a Revolve pegou um R5 padrão e injetou nele uma boa dose de carisma. Primeiro, eles rebaixaram o chassi em 25 mm, depois alargaram as bitolas em 20 mm. Incluem-se detalhes sutis, como faixa preta brilhante na frente e atrás. E emblemas de rally, mas o toque de gênio são as rodas. Eles tiraram as rodas de liga leve e complicadas e colocaram lindas rodas de aço brancas de 18 polegadas. Rodas de aço estampado como nas 205 Rally da época de ouro. Por outro lado, não espere um motor a combustão, nem mesmo uma redução de peso. Eles não mexeram no motor. O sistema de propulsão elétrica permanece totalmente original. Isso significa que você pode aplicar esse kit em qualquer versão do R5 E-Tech. Então, quanto custa? A Revolve ainda não divulgou o preço oficial do kit de rally, mas se a gente se basear na criação anterior deles, o R5 Blue Door inspirado na lendária Clio Williams, é necessário considerar cerca de 6 mil a 8 mil euros extras além do valor base do carro, totalizando cerca de 30 mil euros. É um valor alto, mas sabendo que o Alpine A290 tem preços estratosféricos, o R5 Rally vira uma boa alternativa. Infelizmente, por esse preço e visual, esperaríamos um motor a combustão mais forte e menos peso. Obrigado a todos por terem acompanhado esse novo vídeo. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Tchau!